Então, boa noite para quem está na sala. Pessoal, obrigada pela presença. Para quem não lembra de mim ou não me conhece ainda, não conhece o nosso trabalho, eu sou a Karina Flor, do Sinaem, que foi o primeiro simpósio nacional sobre a autoestima da mulher, que foi um evento online que aconteceu ano passado, no mês de setembro. E a gente trouxe mais de 30 palestrantes para falar sobre a autoestima da mulher. E daí já faz algum tempo que a gente fez o nosso último hangout. Hoje a gente está de volta com esse tema, trauma de infância, o resgate da criança ferida. Justamente porque desde a época do Sinaem até hoje, os e-mails que a gente recebe são sempre com dúvidas sobre esse assunto. Por isso que a gente trouxe a Rosemary Zago, que é psicóloga, analista junguiana, para conversar com a gente sobre isso. A Rose participou do Sinaem ano passado. Inclusive foi a palestra mais votada para reprise, as pessoas gostaram muito. Obrigada, Rô, tudo bom contigo? Agora a gente pode começar, né? Boa noite, Karina, boa noite, Walter, boa noite para quem está na sala. Eu quero agradecer muito a presença de cada um, agradecer a Karina, que eu conheci na época do Sinaem, quando ela me convidou a participar, e desde então a gente acabou se tornando amigas, é uma pessoa que eu admiro muito e que ela tem dado uma super força para estar divulgando um pouco mais meu trabalho, e a gente está nessa parceria e que eu espero que a gente faça muitos trabalhos juntos e que vocês possam estar usufruindo, né, dessa parceria que a gente está fazendo, para que vocês tenham acesso a informações que muitas vezes a gente não consegue ter e não consegue saber por falta de profissionais que tenham esse conhecimento. Vocês acabam não tendo ferramentas que podem te ajudar muito. E nosso objetivo é esse: levar informações que vão fazer diferença na sua vida, com certeza. Obrigada a cada um que está aqui hoje. Rô, obrigada pela tua presença, viu? Muito importante tu estar aqui para ajudar a gente, levando esse tema desde o Sinaem, né? Já vem ajudando tanto a gente. Obrigadão mesmo por ter aceitado participar do nosso Hangout. É Bom, um primeira coisa que eu prazer vou te estar. perguntar, vou pedir então, Rô, para as pessoas te conhecerem melhor, para tu contar um pouquinho da tua história e o que te levou a trabalhar com esse tema da criança ferida. Tá. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, analista junguiana, trabalho a teoria de Jung, para quem não conhece. E Jung, eu trabalho no conceito de inconsciente. Ele é meu mestre, é o que toda a teoria que eu sigo. Depois eu vim ser apresentada a Ferenczi, que quase ninguém conhece, que é um psiquiatra da mesma época de Freud e Jung, e ele que se aprofundou sobre o conceito de trauma. E lá naquela época, em 1800, 1930, ele começa a se preocupar que os atendimentos aos pacientes fossem mais humanos. Então ele é uma gracinha, ele traz conceito, uma preocupação muito grande com o outro. E Alice Miller, que eu conheci ela há muitos anos, desde que eu me formei, e infelizmente ela era uma psicanalista, mas ela deixou a Associação de Psicanálise, né, que segue a linha de Freud. Ela é alemã, escreveu 15 livros, 13 livros em alemão. Infelizmente, só 5 foram traduzidos para o português, mas são livros ótimos. E o que a Alice Miller nos traz? Ela nos mostra que a importância do rompimento do silêncio do sofrimento na infância. Porque o que é mais comum as pessoas sofrerem e, infelizmente, ficarem em silêncios, por vários motivos que nós vamos estar falando aqui no decorrer do nosso tempo juntos. E então essas são as 3 teorias que eu sigo: Jung, Ferenczi e Alice Miller. Todo o meu trabalho é baseado nessa literatura. E Jung, a gente vai encontrar o quê? A sincronicidade, que nada é por acaso, que eu acredito muito nisso. Nós vamos encontrar o conceito de criança interior, e Jung, que começa dentro de um ensaio que ele escreve, ele começa a fazer um trabalho e começa a lembrar de fatos que aconteceram na infância dele. E aí ele acaba nos trazendo uma teoria muito rica sobre a importância de entrar em contato com essa criança. A criança, que nós vamos falar um pouco mais adiante, né, quem é essa criança interior. E Jung também, ele nos traz sobre a imaginação ativa, que é uma técnica bárbara, e nós podemos, entre outras coisas, reencontrar com a nossa criança, e nós podemos
através da imaginação ativa, como se fosse uma meditação para quem nunca fez, mas na verdade a pessoa não fica passiva, ela não vai ter o objetivo de esvaziar a mente, mas sim ela fica ativa, ela vai buscar através da imaginação conteúdos do seu inconsciente. E nós podemos resgatar muitas lembranças que são importantes e que muitas vezes ficaram reprimidas no inconsciente. Então nós vamos estar falando um pouquinho disso, de inconsciente, né? E o que me levou e a minha especialização é em psicossomática dentro da linha de Jung. E logo que eu me formei, eu comecei a ter, a gente, né, tem aquele sonho de trabalhar em consultório, faz 25 anos apenas que eu estou formada, e a gente tem aquele sonho de atender em consultório, mas como? Quem vai me procurar? Eu trabalhava na época na Brahma, em empresa, e eu vi que não era aquilo que eu queria, as pessoas eram consideradas apenas um número. Eu queria o consultório, mas quem que ia me procurar? Recém-formada, né? E nisso eu pensei em escrever, eu vi um médico que escrevia para um jornal e eu fui bater na porta de alguns jornais. Eu fui num jornal na época em Osasco, numa cidade próxima de São Paulo, e bati na porta e foi Spinoza, ele tinha 25, é filósofo, 25 anos de jornalismo. E ele falou, quanto tempo você quer ficar aqui? Eu falei, não sei. Aí ele pegou e falou assim, então você me... Eu tinha escrito 4 textos super pequenininhos, né? E ele falou, você volta e escreve um texto maior. Daí eu falei para ele assim, isso faz 20 e poucos anos. Mas o jornal é caro, na época não tinha internet, nada disso, né? Sim. Aí ele falou assim, o jornal é meu, então você escreva. E foi onde eu comecei realmente a aprender, porque eu fiquei 3 anos nesse jornal com artigos semanais, e ele, toda semana, ele perguntava, ele lia cada artigo que eu escrevia e ele perguntava cada linha por que eu tinha escrito aquilo. Qual era a referência. Eu lembro dos artigos até hoje, né, de tanto que ele me fez aprofundar. E eu falo que os 3 anos com o Spinoza valeram mais que os 5 anos de faculdade. E nisso eu tinha que escrever toda semana e eu às vezes não tinha ideias, então eu lia 3, 5 livros por semana, né, para saber me embasar. Apesar de adorar sempre ler até hoje, então foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a ter alguns sonhos com uma criança. E eu não sabia o que fazer com esses sonhos. E eu fui até a associação de Jung, porque eu tinha ouvido, eu tinha encontrado em algum lugar, na época você tinha em biblioteca, né? Na época eu fui até a Associação de Jung em São Paulo, fui buscar esse ensaio que ele falava da criança interior. E aí eu comecei a desenvolver o que eu... Depois nós vamos falar um pouco melhor do workshop, mas eu comecei assim, intuitivamente, a entender aquele sonho, que na verdade era um sonho repetido com uma criança, que eu vinha entender que era a minha criança, né? E que ela pedia muito colo, e eu não entendia nada na época, então eu comecei a estudar, porque na faculdade a gente vê muito rápido, né? São 6 meses para ver todos os principais teóricos. E com isso eu comecei a me apaixonar por Jung, né? E entender que tudo aquilo que eu já acreditava enquanto pessoa era aquilo que ele estava trazendo na literatura. Então ficou um pouco mais fácil, só faltava nomear. E na época depois eu fiz um curso de gestação, me especializei em gestantes, trabalhei sempre em hospital. Eu atendia gestantes, que a gente faz como se fosse um pré-natal psicológico, né, todo o acompanhamento. E hoje quem eu atendo e está grávida, eu também faço esse acompanhamento, essa orientação. E hoje não mais trabalho em hospital, não mais trabalho só com gestantes. Eu comecei a utilizar todas aquelas informações que na época eram muito poucas, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e comecei a perceber a importância que era esse período de gestação. Tanto que faz um mês, agora na semana retrasada, eu participei de um encontro com um papa da psicologia pré-natal, onde ele estuda todos os possíveis traumas vindos do período gestacional. Porque hoje, com a nova tecnologia, né, nós temos acesso a muito mais informações, começou a desenvolver muito mais teorias em cima disso. Então eu comecei a perceber a importância lá de pequenininho, e comecei a ler, sempre autodidata. Depois fiz a minha pós em psicossomática, entendendo que as doenças eram fruto das nossas emoções.
E com isso eu comecei cada vez mais a ver que também as doenças estavam totalmente relacionadas com nossos primeiros anos de vida, principalmente com a forma que a gente é tratado, educado. E como diz Alice Miller, né, na verdade ela fala, nós somos educados ou deformados. E quando você começa a pesquisar, a explorar a melhor a infância, você começa a perceber que realmente faz muito sentido. E nisso eu continuei escrevendo, eu não parei mais, desde que eu comecei lá em 90 a escrever, quando eu me formei para o jornal. Depois, quando começou a internet, eu fiquei 10 anos no Via Estelar, e já estou quase 10 no Somos Todos Um. E agora estou com o meu site, né, desde o começo do ano, mas continuo no Somos Todos Um. Todos os demais sites, tem muitos sites com os meus artigos, são todos cópias, eu não tenho nem, a gente acaba não tendo mais controle, mas o que eu realmente, hoje eu divulgo meus artigos, é só no Somos Todos Um e no meu site. E com isso eu comecei a escrever muito sobre o que eu estudava e as pessoas começaram a me procurar para entender o que acontecia com elas. E eu comecei a ver que eu tinha resultados ótimos. Quando você começa a levar a sério, como você bem escreveu, a nossa infância, os nossos primeiros anos. E as pessoas, principalmente que vinham com sintomas físicos, como parece milagre, mas os sintomas começam a sumir. Quem faz ou já fez um trabalho desse sabe o valor que ele tem. Não, todos os tipos de abuso, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas em todos os abusos. É incrível, tem pessoas que chegam com muitos sintomas físicos e ficam naquela corrida em médicos, em exames, que geralmente não acusa nada que justifique. E quando a gente vai começar a fazer todo um trabalho de investigação dos primeiros anos, os sintomas começam a sumir. E aí eu comecei cada vez mais vendo o resultado que todo esse trabalho fazia em mim, o quanto eu comecei a entender melhor a minha própria vida, a minha própria infância. E, é claro, você quer transmitir aquilo que você vê que é bom para o maior número de pessoas, né? Então, os meus artigos têm essa intenção de levar um pouco a psicologia, esclarecendo. Claro que hoje a gente tem a internet, mas quando eu comecei não tinha nada disso, né? Era no jornal mesmo, então eu estava sempre publicando artigos em jornais, em revistas. Na época eu fazia muitas entrevistas em rádio, em TV. Tanto é que outro dia eu fiz, agora fazendo meu site, eu fiz um resgate aí de alguns vídeos bem antigos, né? Foi um flashback aí e tá no meu site, até porque é assim um material super importante para mim. E a teoria, às vezes, em algumas situações, elas são tão atualizadas quanto hoje, né? Sobre muitos aspectos, algumas coisas não mudaram, outras sim, mas alguns não. Então, eu disponibilizei alguns vídeos antigos, que era na época de videocassete, passei para DVD e passei para o meu site. E aí eu comecei cada vez mais me especializar, estudar, e hoje todo o meu trabalho é focado em ajudar as pessoas a buscar, né, a entender e buscar a origem das suas dificuldades atuais, que geralmente encontramos no passado. Falando em dificuldades atuais, que você citou agora, como que a gente faz para identificar um trauma e saber, né, entender que esse trauma está afetando a nossa vida adulta? Como que a gente faz para identificar isso, Rô? Então, não tem assim, isso é aquilo, né, Karina? O que acontece é assim, claro, quando você... primeiro que eu tenho percebido muito no consultório, e isso é geral, as pessoas não relacionam que o que elas passaram nos primeiros anos de vida e adolescência também é abuso. Começa por aí. Ah, mas qual a diferença de eu saber se foi abuso ou não? A gente começa a nomear aquilo que nós passamos. Se você não sabe que aquilo que você passou é um abuso, você não tem nem como procurar alguma coisa que possa te ajudar, porque você nem sabe o que aconteceu. Então, geralmente, vamos partir do princípio da vida atual. Então, o que, em geral, nos chama muito atenção, é claro, são sintomas físicos, tem alguns padrões. Isso não quer dizer que a pessoa que, por exemplo, vomita muito, ela sofreu um abuso. São padrões, mas, claro, cada pessoa tem que ser investigada a sua história.
né? Então, vamos supor, é muito comum vômitos, enjoos, porque você não está digerindo uma situação, então um enjoo constante, que nem uma pessoa que eu atendia, ela vomitava todos os dias, né? E quando a gente foi, conforme a gente foi pesquisando e não conseguimos entender, na verdade ela não tinha um sintoma, ela tinha vários, ela não lembrava de nada da sua infância, ela tinha alguns vagas lembranças, e começou a vir através de sonhos, que eu esqueci de falar que dentro da linguagem da teoria de Jung, a gente trabalha com interpretação de sonhos, considerando como mensagens do inconsciente. Então, o inconsciente sempre tenta se comunicar de alguma forma, ou através do sonho, ou através das doenças, ou sintomas físicos ou emocionais, ou através da sincronicidade. E nós vamos nos comunicar com o inconsciente pela imaginação ativa. Essa onde vai ter a troca de comunicação. E aí os sintomas físicos, só complementando o exemplo que eu estava dando, ela chegou com muitos sintomas, tanto é que a gente fazia uma planilha para ela ter consciência dos sintomas que ela estava tendo físico. Entre eles era o vômito, constante. A gente começou a pesquisar, mas por que você vomita? Em que momentos, em que horas? Geralmente ela vomitava na hora que ela chegava, ou depois ou durante o almoço. Quando nós fomos, né, pesquisando, porque ela não relacionava que aquilo poderia ser o motivo do vômito dela, o pai dela geralmente almoçava na casa dela. Esse pai biológico era separado da mãe, abusou dela sexualmente, ela tinha sofrido um abuso sexual. Como ela não tinha relacionado com nada disso, ela não conseguia identificar. E aí, quando ela, né, olha, eu almoço com meu pai todos os dias. Imediatamente eu relacionei. Então você está proibida de almoçar na sua casa. Você leva marmita, você come na rua, você fica sem almoçar, mas você não almoça mais na sua casa para a gente ver se o seu vômito diminui. Sumiu. Sério? Então, quando o sintoma ele desaparece, isso vai nos confirmar que aquele caminho que nós estamos considerando como uma possibilidade, ele de fato era coerente. Porque sempre que nós trabalhamos com conteúdos do inconsciente, é que eu sempre explico, é sempre uma possibilidade, eu nunca vou poder ter a certeza absoluta que é aquilo. Não tem como entrar dentro do outro. Então, com a minha experiência, é claro que eu tenho uma leitura diferenciada, eu levanto a possibilidade, pergunto se para a pessoa aquilo faz sentido. Geralmente você sente até o corpo responder. Ou você sente uma angústia, não é, você sente um eco, nossa, isso faz sentido. E com isso a pessoa considera e a gente continua explorando. Então, respondendo sua pergunta, como identificamos um trauma? Geralmente pelos sintomas físicos e também emocionais. Uma depressão, uma ansiedade em momentos específicos, e principalmente, Karina, pelas repetições de padrão, que nós vamos falar no decorrer, é muita coisa, né? O assunto é bem complexo. Sim. O que é uma repetição de padrão? Só para vocês terem como exemplo, olhem como vocês se tratam hoje. Provavelmente a forma com que vocês foram tratados quando criança. E como algumas pessoas te tratam, também muitas vezes é como você foi tratado. Isso nos mostra um pouquinho o que é uma repetição de padrão. Então, um exemplo mais comum que encontramos na literatura é aquela pessoa que teve um pai alcoólatra, violento, e que ela, ao se tornar adulta, vai se unir a um homem provavelmente alcoólatra e violento como o pai. Isso é uma repetição de padrão. E muitas vezes, após 20 anos de luta para sair desse casamento, que a pessoa se torna uma codependente, né? Ela consegue se separar e ela, ao encontrar com um novo parceiro, geralmente é outro alcoólatra. Mas ela fica repetindo. O inconsciente, ele tem essa capacidade. Você pode estar na frente de 1 milhão de homens, no caso uma mulher, e ele vai escolher aquela pessoa que vai repetir o padrão na sua vida. Parece incrível, mas é assim que funciona. E para a pessoa parar, porque tem gente que repete padrão a vida inteira, né? E não sabe por quê, né?
Ela vai para o Exatamente. mesmo tipo de relacionamento, mas não sabe. Como é que ela faz para parar de repetir esse padrão, Rô? Tem um. A pessoa, primeiro ela tem que, né, que a gente estava falando, começar a entender o que é um trauma, buscar informação. No meu site tem bastante informação sobre isso. Eu fiz, na verdade, um site de pesquisa. O que é um abuso infantil, para ela identificar se o que ocorreu na vida dela foi um abuso físico, emocional ou sexual. Um abuso físico sempre está envolvido com abuso emocional, né? E o sexual sempre tem os três juntos: o físico, o emocional e o sexual. Então, primeiro é importante começar a entender se aquilo que você passou é um abuso. Ah, mas eu não quero culpar meus pais, eles fizeram para o meu bem, eles melhoraram muito perto daquilo que eles receberam. Tudo isso nós entendemos. Eu sempre explico. Quando a gente vai buscar a origem, lá nos primeiros anos, não é para buscar culpados. Nós queremos sim entender a origem das suas dificuldades. Porque é uma coisa o racional entender que a sua mãe fez aquilo, seu pai te bateu muito ou te abusou, em função porque ele foi uma criança também abusada. O racional entende, mas a emoção não vai compreender. Então nós precisamos começar a nomear o que nós passamos para conseguir buscar ajuda. Como que eu posso buscar saber o que eu vou fazer quando eu identifico que eu fui abusada, se eu nem sei se aquilo que eu passei, que tipo de abuso é? Claro que o profissional vai te ajudar nessa busca, a nomear tudo isso. E aí você me perguntou a repetição de padrão. A repetição de padrão, ela geralmente, como que eu vou identificar? Que eu sempre falo, eu levei anos para entender, né? Hoje eu consigo explicar de uma forma bem simples. A repetição de padrão, antes eu entendia, e pelas explicações que a gente encontra, geralmente elas são bem superficiais, acha que a repetição tem que ser exatamente assim: um pai alcoólatra, então um marido alcoólatra. Não, às vezes a situação pode ser bem diferente, mas o sentimento que vai te despertar, ele é igual. Ah, tá. Então, né, pode ser uma situação totalmente adversa. Não é eu tinha um pai violento, eu vou ter um marido violento, mas às vezes eu vou encontrar no meu trabalho um chefe, uma figura de autoridade que representa a figura paterna e que ele vai me tratar ou me fazer sentir como meu pai me fazia. Isso também vai ser considerado uma repetição de padrão. Dá para entender? Entendi. É que eu fiquei me perguntando, será que todo mundo que teve pai alcoólatra casa com alcoólatra, né? Eu falei, poxa, mas Não, eu conheço pessoas que não necessariamente casaram com alcoólatras, mas aí é isso que você exatamente. falou agora. Nem sempre a pessoa ela vai, porque assim, uma pessoa, por exemplo, que tem um pai ou mãe alcoólatra, a tendência é ela se tornar alcoólatra? Nem sempre, né? Então, muitas vezes a pessoa vai para um dos dois extremos, ou ela vai seguir igual, ou ela vai exatamente para o oposto. Então, como tem pessoas que eu encontro que tiveram pais muito agressivos e violentos e tem parceiros muito amorosos. Mas, em geral, que nem algumas pessoas, no trabalho, elas se depararam com pessoas tão terríveis quanto os pais. Né? Entendi. Então, não tem que necessariamente ser na relação amorosa. É onde mais acontece. Mas não é só aí, só nessa área. Né? Então, a repetição de padrão, que é algo bem sério, né? Depois, provavelmente, nós vamos fazer algo sobre só relacionamento, né? Karina, um hangout só sobre relacionamento afetivo. E aí a Sim. gente vai explorar um pouquinho mais, eu vou dar mais alguns exemplos de como as pessoas vão identificando. A repetição de padrão, ela não é tão difícil de identificar. Mas, assim, se a pessoa estiver disposta, ela consegue perceber. Disposta a olhar. Porque as pessoas, às vezes, têm muitas resistências. Isso é comum, totalmente compreensível. Por quê? Ela não quer entrar em contato com aquilo que já fez sofrer tanto, já doeu tanto. Mas o que a Alice Miller fala muito sobre isso, né? A consciência dos sentimentos da infância não mata, liberta. Porque aquela dor, se você não for entrar em contato com ela, não deixar ela ser expressada, ela sair, provavelmente, eu digo em 99% dos casos, ela vai se transformar numa doença futuramente. E às Entendi. vezes uma doença, ela não vai acontecer imediatamente após um trauma. A gente trabalha na prevenção
de daqui 20 anos. Eu lembro na psicossomática, o que se discutia muito é isso. Às vezes um câncer leva 20 anos para se formar. Uhum. Então, o que a gente trabalha é na prevenção. Antigamente não tinha esse conhecimento, né? Então, você tinha uma perda significativa que pode conduzir a um trauma, e você, nem por isso você ia buscar um tratamento. A gente levava do jeito que conseguia, né? Sim. Mas muitas pessoas hoje que sofreram algum trauma e que na época não tinha tratamento, muitas pessoas estão, infelizmente, com alguns sintomas ou doenças em função daqueles traumas que elas vivenciaram e que não puderam ser, de alguma forma, elaborados e trabalhados, né? Entendi. Acumulou ao longo dos anos, não necessariamente o trauma, a somatização acontece rápido, né? Se acumula ao longo dos Exatamente. anos. Ela pode vir depois de 5, 10, 15, 20 anos e a pessoa às vezes não relaciona. Por isso, quando a pessoa chega com sintoma ou doença, às vezes a gente sempre pergunta quando começaram os sintomas, né? Mas nós vamos buscar na história de vida dela o que aconteceu. Por exemplo, uma doença bem comum autoimune, que é o vitiligo, ela está totalmente relacionada à perdas significativas, né? Agora, se a pessoa, no decorrer da sua vida, ela foi elaborando todos esses lutos, ela foi se permitindo entrar em contato com a dor, a tendência é diminuir a possibilidade de desenvolver a doença. Porque o que é muito comum, principalmente quando existe uma perda, seja por morte ou separação, aquelas pessoas que não têm informação, principalmente a família, você chorou 3 meses, 6 meses. Recentemente aconteceu isso com uma menina que eu atendia, e o pai dela, depois de 6 meses, falava: menina, já chorou demais, para de chorar. As pessoas, por quê? Porque é muito difícil lidar com a dor do outro. Então, se você não chorar mais, eu não vou perceber que você está com dor, eu não vou ver sua dor. Porque muitas vezes, quando a dor do outro aparece, ela remete à minha própria dor. Então, por isso que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a dor do outro. E, além disso, é importante que eu sempre explico, entender que é uma coisa o consciente, é outra coisa o inconsciente. Por exemplo, o luto, que nós chamamos de luto, o período que pós uma perda, ele leva para o inconsciente elaborar de 6 meses a 2 anos, em média. Claro que cada pessoa pode ser mais ou menos, mas a média é 2 anos para ter uma elaboração, ou seja, aquilo não mais te atingir, te provocar uma doença, e é preciso dar esse espaço. É preciso expressar sim, é preciso chorar. É claro que você não vai, nós vamos tomar um cuidado para que isso não se torne uma depressão, uma tristeza profunda. Por isso que é importante o acompanhamento, mas é sempre que a dor é importante, que nós chamamos de validar essa dor. Entendi. A validação é o que mais diferencia para que um trauma não seja configurado. Sempre que nós sofremos um abuso físico, emocional, sexual, seja o que for, abandono, rejeição, superproteção, o trauma é configurado automaticamente. Por quê? Sempre que acontece um evento com uma sobrecarga emocional, que geralmente não temos estrutura, é a mesma coisa você querer colocar uma casa em cima de um carro, não vai suportar. Ou você carregar algo que tenha um peso muito superior ao seu, você não vai suportar. Então, quando há um abuso, a pessoa não suporta, ela não tem estrutura emocional para suportar aquele peso, e o trauma se configura. Quando ele se configura, o que acontece que é bem interessante, e automaticamente vai para o inconsciente. Então, muitas vezes, por isso que nós não lembramos dos traumas e dos abusos sofridos. Nós temos as sequelas, que são os sintomas. Sejam esses quais foram. Não tem exatamente, eu sofri esse abuso, eu vou ter esse sintoma. Eles são muito generalizados. Nós vamos buscar na história para entender se aquilo que ela está me trazendo do momento atual, aquela queixa, onde pode
que abuso pode ter sido que aconteceu com ela e que justifica aquela queixa que ela tem no momento, seja um sintoma físico ou emocional ou qualquer dificuldade que seja. E aí, dentro disso, o trauma, ele vai desenvolver o que? Automaticamente um estresse pós-traumático, e porque é um estresse, um abuso, ele provoca um estresse. E o estresse pós-traumático, ele traz muitas consequências. Uma delas é o que nós chamamos de dissociação. O ano passado eu fiz uma especialização durante um período com o Júlio Pérez, que ele é ótimo, ele é um psicólogo neurocientista, ele que faz parte de todas as pesquisas, tem um livro dele sobre trauma no meu site que é ótimo, e ele que acompanha muitas pesquisas aí sobre os impactos do trauma no cérebro. E ele estava explicando, quando você sofre um abuso, o que acontece? A memória daquela situação, ela vai ficar fragmentada, dissociada. Então, é como se ela se espalhasse pelo cérebro. Uhum. E quando você conta o que te aconteceu, caso você lembre, se você não lembrar, você pode resgatar pela imaginação ativa ou até pela hipnose, são as técnicas que a gente entra em contato com os conteúdos inconscientes. Cada vez que você conta o abuso, aquela situação do trauma, esses fragmentos, eles vão deixando de ser fragmentados e eles vão voltando a ficar como se fosse num bloco só. Uhum. Cada vez que você conta, diminui um fragmento. Ao recontar, por isso que é importante, a gente pede para contar muitas vezes a mesma situação. Então ele explicava, cada vez que eu reconto aquela história, por mais dor que ela me provoque, eu vou estar colaborando para essa fragmentação deixar de ser fragmentada, ela ir se unindo para que eu tenha mais condições de lidar do que com ela toda espalhada. É a mesma coisa uma bagunça na tua casa, tudo espalhado, né? Então, ao recontar, eu vou lembrando de partes da história que a primeira vez que eu contei, provavelmente eu não lembrei pelas defesas por não suportar a dor. E aí, quando você tem alguém que suporte essa dor com você, que você pode contar a sua história, o seu abuso, e a pessoa vai suportar, ela não vai falar, fica quieta, engole o seu choro, o inconsciente entende muito bem e ele começa a processar isso. Ele vai te enviando mais lembranças que até então estavam reprimidas. É muito lindo o processo, né? É que eu falo, a pessoa quando começa a fazer o trabalho, mesmo que ela não lembre, geralmente ela começa a lembrar, às vezes, na primeira semana. É como se o inconsciente soubesse, agora eu posso enviar essa lembrança reprimida porque ela tem quem vá suportar com ela. E junto com esse suporte, com esse acolhimento da dor, tem a validação. Sim, você tem motivos para chorar, você tem motivos para estar triste. E isso vai fazer toda a diferença. Que é o que eu explico quando, dentro de toda a teoria da criança interior, para a pessoa, como ela cuida da criança. Uma das práticas assim que tem mais benefício é você validar a dor da tua criança. Ah, mas ela só caiu, não foi nada. Não, para ela, será que não foi nada? Porque eu falo, lembra aquela situação que a gente sempre fala do beijinho no joelho? Né? A criança caiu, não fez nada. Mas quer entender? Então, a criança caiu. Ela não fez nada, mas ela está lá no chão chorando, né? A mãe tem, geralmente, postura do pai, né? Ele fala assim, não, vamos, levanta rápido, né? Para não ficar manhoso. Não foi nada, menino, imagina, não vem com manha. Essa é uma situação. Tem a outra que fala, vem cá, filho, doeu. Tá aqui que a mamãe te dá um beijinho. Isso é validar. Aí, isso vai fazer toda a diferença para a criança. Se ela não tiver essa validação, ela vai guardar como um trauma que ela vai contar depois de 20, 30, 40 anos. Estou dando o exemplo do joelho, né? Mas isso se aplica a N outras situações. Tá dando para entender? Tá dando para entender. Tô aqui, você tá falando, eu tô articulando. Com relação, eu vou te fazer uma pergunta e vou emendar com a pergunta de uma participante, da Isadora. Tá. Eu queria saber, assim, como que a gente faz para acessar o inconsciente, né, e lidar com esses traumas. E daí eu vou colocar a pergunta dela porque tem a ver com o assunto, que ela fala assim: devido à minha infância, tenho baixa autoestima e não confio em mim. Meus pais, muito humildes, só me criticavam e diziam que eu não servia para nada. Cometi uma falha no serviço e estou me sentindo muito mal.
Estou pensando em fazer regressão de memória. Será que consigo me curar com essa técnica? Com a Isadora? Isso. Oi, Isadora, boa noite. Então, tem vários aspectos aí na pergunta dela, né, Karina? Primeiro, assim, como ela se trata hoje? Como você se trata, Isadora? Você é uma pessoa que geralmente se critica, que se exige muito? Eu creio que tem uma grande chance, se você puder responder aí, a Karina pode estar lendo, existe uma grande possibilidade de você se tratar da mesma forma com que você foi tratada. Como existe uma possibilidade de você também ser tratada por outras pessoas como você foi tratada lá atrás. Então, a baixa autoestima é uma sequela super comum, né, que acontece quando sofremos abuso. O que é autoestima? É ter consciência do nosso valor. Uma criança como ela está contando no caso, foi muito criticada, não foi elogiada, não foi reconhecida nos seus feitos, ou na forma dela ser, ou no que ela era, simplesmente, independente do que fazia, como que ela vai ter consciência de que valor? Ela não tem referência de valor, ela tem referência de crítica. Então, provavelmente, ela vai se tratar se criticando sempre muito e se exigindo muito. Ela fez algo no trabalho e ficou péssima por isso, ficou muito mal. Por quê? Ela deve ter uma exigência muito grande em relação a ela. Então, a primeira coisa vai ser o quê? Parar de se criticar imediatamente. Porque é muito comum, eu creio, que ela deve se criticar demais. Então, são pensamentos que já se tornam automáticos. Então, você não adianta falar pare de se criticar, porque já está automatizado. A cada vez que você se criticar, você vai observar. Eu sempre falo, primeiro você observe, porque ninguém tem botãozinho liga e desliga, né? Então, Sim. Primeiro você observa. A cada vez que você se criticar, você vai identificar e vai sinalizar para si mesma. Nossa, olha, eu me critiquei. Você começa fazendo isso 1, 2, 3 dias, só observando. Depois, daí você já vai acender uma luzinha amarela cada vez que você for se criticar. Depois você vai começar, a cada crítica, você vai fazer um elogio para neutralizar essa crítica. Aos poucos você vai vendo que cada vez que você se criticar, vai te incomodar muito. E naturalmente você vai modificar essa forma de você se tratar. Esse é o primeiro passo, né? Agora, o que é preciso? Provavelmente, os primeiros anos de vida dela devem ter outros aspectos que podem configurar também um abuso, né? Ela está contando aí um detalhe que é suficiente realmente porque ela não deve ter sido tratada assim 1 mês, 1 ano, deve ter sido alguns anos, provavelmente. E a gestação? Que nós temos totalmente informação. Como foi essa gestação? O que essa mãe passou, o que ela sentiu durante a gestação? Né? Então, primeiro passo é ela começar a observar e depois trocar a crítica pelo reconhecimento dela, não do externo, não do outro, dela mesma. E depois ela falou da regressão, né? Regressão de memória, não sei o que ela entende, o que ela quer dizer com regressão de memória, mas nós temos 2 situações dentro da linha que eu trabalho, que é a hipnose e a imaginação ativa. Eu não trabalho com vidas passadas, né? Nós estamos falando dessa vida. Então, nós podemos, a imaginação ativa, que é a técnica de Jung, para acessar conteúdos do inconsciente, que ela pergunta como acessar, é uma das formas, pela imaginação ativa e pela hipnose, nós fazemos dentro do trabalho de autoconhecimento. O objetivo de toda análise, de toda psicoterapia, é o autoconhecimento. Dentro disso, nós consideramos todas as queixas, todos os sintomas que a pessoa apresenta, deixamos aquilo de lado como se fosse um termômetro e vamos fazendo o nosso trabalho. E vamos sempre revisando como estão as queixas iniciais. Então, a forma de entrar em contato com conteúdos do inconsciente realmente é ou pela hipnose ou pela imaginação ativa, e o inconsciente se manifesta e se comunica pelos sonhos, né? Não sei se ela lembra dos sonhos, se ela considera, se ela tem interpretado os sonhos, só que tudo isso é importante fazer com um profissional capacitado. Sozinho é muito difícil entrarmos em contato com os nossos conteúdos do inconsciente pelas próprias resistências, pelas nossas máscaras,
né? Isso é o assunto para outro hangout, Sim. né? As máscaras, a nossa essência que nós desenvolvemos, é um assunto bem interessante também. Mas é possível sim, viu, Isadora, entrar em contato. Agora, eu gostaria só de fazer um parêntese, a diferença de uma psicoterapia e de uma análise. Sempre que tiver o nome análise, quer dizer que o profissional, ele trabalha com conteúdos do inconsciente. Pode ser uma análise na linha de Freud, de Jung, de outras pessoas. Se a pessoa vai só num psicólogo, que é só psicoterapeuta, essa pessoa quer dizer que ela só trabalha com conteúdos conscientes. Então, geralmente, não tenho nada contra, às vezes, dependendo da situação, pode ter muitos benefícios, mas geralmente são trabalhos mais superficiais. E a maioria das pessoas que chegam no meu consultório, que já foram em outros profissionais, elas relatam que nunca nem olharam para a infância. É muito raro alguns profissionais considerarem a infância. E aí, eu não sei quem perguntou para você, a gente estava falando, né, de bastidores logo no começo, enquanto a gente estava esperando o Walter resolver todos os problemas de tecnologia, que eu e a Karine estávamos falando de um dos livros da Alice Miller, que é Não Perceberás. Então, nesse livro que a Alice Miller escreveu, ela fala muito sobre os profissionais. O que ela fala? Que os profissionais, na verdade, eles não entram em contato com a dor das pessoas que o procuram, seus pacientes, seus clientes, porque a maior parte deles não entrou em contato com as suas próprias dores. E o que isso acontece? Se ele não tiver a habilidade, conhecimento e experiência a partir da própria dor, e aí sim poder entrar em contato com a dor do outro, ele vai retraumatizar, que é o que eu encontro muito. E esse, só por curiosidade, esse é um conceito de Ferenczi. Ele que se preocupou muito com a retraumatização. Ou seja, a pessoa chega com trauma, então você imagina com todas as sequelas, e ela encontra um profissional que não tem conhecimento suficiente para acolher. Então, muitas vezes ela vai dizer que é fruto da imaginação, que aquilo não é real, ou que ela tem que simplesmente perdoar os pais. E aí ele retraumatiza, ele faz um trauma em cima de outro trauma. Então você imagina, porque o que é um trauma? É uma ferida psíquica, tá? Em vez de ser uma ferida no corpo, é uma ferida na nossa psique, é uma dilaceração, é isso que significa trauma. Então você imagina, quando você machuca, faz um machucado no seu corpo, e você machuca em cima de novo, o quanto isso dói. Então dá para imaginar o que é uma retraumatização. Isso é seríssimo, infelizmente é o que mais encontramos, né? Infelizmente, pouquíssimos, eu particularmente não conheço nenhum profissional que trabalhe com Alice Miller. Em tempos eu coloco no meu Face, né, quem trabalha com Alice Miller, não encontro, ninguém me responde. Em uma época até eu queria fazer cursos para profissionais, mas ainda estou estudando, eu estudo ela há 20 anos e ainda tenho que estudar, né, porque assim, a teoria dela é bárbara, só que infelizmente algumas pessoas acabam não aceitando não a teoria da Alice Miller. Por quê? Porque ela fala, principalmente para quem é católico, ela fala sobre o quarto mandamento. E o quarto mandamento qual que é? Honrar pai e mãe. E dentro disso, ela coloca o quê? Não é que ela tenha nada contra a Igreja Católica, ela só diz que muitas situações, um pai que abusou de uma filha, que destruiu a infância dela, como que podemos pedir para essa pessoa, hoje adulta, perdoar esse pai? Muitas pessoas têm uma vida totalmente destruída, infelizmente, em função dos abusos sofridos e por não ter sido acolhida, não ter ninguém que a apoiasse para ela poder olhar para suas dores, né? Então, a escolha do profissional também é muito séria. Então, por isso que eu estava explicando. Psicoterapia, em geral, o psicólogo que faz psicoterapia é superficial. Ele vai só lidar com conteúdos do consciente.
Então, ele não vai considerar o que você não lembra, ele não vai considerar seus sonhos, ele não vai considerar as doenças como sintomas e como símbolos do inconsciente, como uma expressão, uma mensagem do inconsciente, ele não vai considerar seus primeiros anos de vida, a sua fase de gestação. Agora, o analista, ele vai trabalhar principalmente com conteúdos do inconsciente. Entendi. Eu vou aproveitar e perguntar, pergunta da participante da Mila, que ela pergunta o seguinte: como sabemos se fomos sarados? Existem sinais? Muitos. Porque, como eu disse, a maior parte das pessoas chega com muitos sintomas físicos e emocionais. Conforme nós vamos fazendo o trabalho, esses sintomas vão sumindo. Né? Então, claro que nós vamos perceber, seu bem-estar, sua tristeza, sua vontade, seu desejo de viver, tudo vai mudando. Sua criatividade, você começa a pensar e querer encontrar e fazer coisas que você gosta. Você começa a ter prazer em viver, prazer nas coisas que você faz, você passa a fazer, que antes você não encontrava mais. Então, a gente consegue perceber muito claramente, muito claramente. Entendi. Mais uma pergunta, Rô, talvez até você já tenha falado um pouco sobre isso, é da Paula. Ela pergunta: após identificar traumas e padrões, como desarmá-los? Então, na verdade, os padrões, eles não são fáceis de deixarmos de repeti-los. Né? Que eu sempre falo, parece que o universo te testa para saber se você realmente está firme. Uhum. Aí vai ser pela persistência. Né? Então, dependendo do que eu falo, alguns abusos que se passa na infância, é importante fazer um acompanhamento. A partir do momento que você faz um acompanhamento com um profissional, identificou os abusos, não tem mais sintomas físicos, emocionais, está tudo em equilíbrio, funcionando, né, de forma equilibrada, corpo e psique. É importante fazer uma manutenção. Você vai a cada 1 mês, ou vai a cada 15 dias, ou a cada 2 meses. Por quê? Sempre é importante, porque é muito fácil a gente ter, às vezes, recaída. Então, é sempre importante manter o acompanhamento com um profissional da sua confiança, para que você esteja atento. Eu, particularmente, nas minhas sessões, no meu trabalho, eu gosto muito de explicar como funciona a psique. Então, eu falo muito sobre inconsciente, tudo aquilo que está no site eu explico no consultório, e o site também vem com uma ferramenta de apoio para as pessoas terem acesso a essa informação, está lá escrita, né? Porque a pessoa precisa entender como funciona a psique para que ela possa, por exemplo, numa situação que aconteça, ela antever que ela sabe que ela pode ficar mal. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Vamos falar um pouquinho, o inconsciente, ele trabalha como se fosse um arquivo. Sabe o arquivo do computador? Né? Tem várias pastinhas, ou um arquivo, né, um armário. O inconsciente é assim, ele tem várias pastinhas. Cada pastinha tem o seu nome. Então, vamos, por exemplo, pegar uma pessoa que teve muitas perdas na sua vida. Então, com 5 anos, ela teve uma perda significativa, com 7, com 15, com 20, com 24. Bom, ela tem 10 perdas guardadas nessa pastinha, ok? Uhum. Aí ela tem a 11ª. Aí eu pergunto, qual a reação provável que ela vai ter? Ela vai ter uma reação muito grande ou, não, as pessoas geralmente falam, ela já está acostumada, já perdeu tanto que mais uma perda não faz diferença. O que vocês pensam a respeito? Pausa para pensar. Pelo que eu já vi você falando, ela vai sofrer mais, né? Exatamente. Infelizmente, as pessoas não têm essa consciência. Acha que já passou muitas vezes, não vou sofrer, já estou calejada, né? Aquela expressão. Não, entenda assim, tem 10 perdas guardadas nessa pasta. Essa pasta vai se abrir para entrar a 11ª. Quando ela se abre, toda emoção que está lá, reprimida, vem à tona. Então, em vez dela sofrer por uma, ela vai sofrer por 10 mais uma, por 11. Então, isso em qualquer situação, gente. Então, vamos supor, se eu tenho autoconhecimento, eu já sei dos meus arquivos quais são os mais cheios.
quando eu tiver, acabou de acontecer uma perda, eu já sei que eu tenho esse arquivo muito cheio. Eu sei que eu tenho uma probabilidade de ter uma reação muito desproporcional, porque é fato, eu vou reagir de acordo com 11 perdas e não com a uma de agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me acolher, eu vou buscar pessoas que possam me dar apoio, eu vou me ouvir mais, vou ser mais amorosa comigo. Então, eu já sabendo, eu vou ter uma outra forma de lidar com aquela situação, diferente de quem não tem nenhum conhecimento. Outro exemplo que é bem legal, eu disponibilizei há pouco tempo o filme Nome da Justiça. Esse filme, naquelas coisas de sincronicidade, eu deixei gravando na época do videocassete, não sabia nem o que era um super cine, e ganhei esse presente. E ele estava em vídeo, eu passei para DVD e eu coloquei ele no meu canal do YouTube e no meu Face. E tem uma parte, por quê? Esse filme mostra exatamente como o inconsciente funciona. Ele é bárbaro pelo seu conteúdo. É uma pessoa que é casada, mostra ela na sala com N processos, né? E o marido de lado, olha só um sintoma. E ela é uma promotora, isso é um caso verídico, e ela é chamada para cuidar de um caso de incesto de uma criança. E ela reluta, mas ela aceita. E durante a audiência, quando ela está lá defendendo o caso, ela voa literalmente no pescoço do provável réu. Ela vai pegar no pescoço mesmo, né? Ela passa lá pelo púlpito, não sei como chama aquele... Ela pula em cima do homem. E claro, para a audiência, o juiz fala para ela que dá um tempo para ela se tratar, a família diz que vai esperá-la, e ela procura uma psiquiatra que foi bárbara. E ela não lembrava de nada até então. E aí ela escreve uma carta orientada pela psiquiatra, que é uma técnica que a gente usa muito de escrever, e ao ler a carta para a psiquiatra, algo chama atenção, que ela tinha sofrido um abuso. Né? Então, essa reação desproporcional que ela teve, no caso, aí, imagina, né, quase colocou a vida profissional dela em risco, levou a identificar que ela tinha sofrido um abuso. Então, nós temos alguns comportamentos padrões que nos levam a considerar que eu sofri um abuso. Primeiro que a educação era regida, né, até hoje ainda imagine outras gerações, a maioria apanhava, né? Muitos eram colocados ajoelhados no milho, pessoas com 40 e poucos anos, quer dizer, jovens, que eu atendo, e que tinham como educação a ser ajoelhada no milho por horas. Né? Apanhavam, não é um tapinha, gente, nós estamos falando, quando a gente fala de apanhar, é apanhar com fio, é apanhar com pau, né? É apanhar, é ser queimada com cigarro. São agressões muito violentas. Mas apesar que não é só a agressão violenta que é configurado um abuso, tá? Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa, além de ficar machucada no abuso fisicamente, o abuso emocional a machuca só emocionalmente e tem sequelas. É importante entender que, por exemplo, uma criança que vê o pai batendo na mãe, certo? Ela vai considerar que ela sofreu abuso ou não? As pessoas em geral pensam o quê? Minha mãe apanhou, eu só assisti. Então eu não vou ter nenhuma consequência, porque meu pai não bateu em mim. Errado. A criança que assiste o pai, por exemplo, bater na mãe, ela é configurado um abuso físico. Ela vai ter as mesmas sequelas se ela tivesse apanhado desse pai, mesmo nunca tendo levado um tapa. Nossa, que interessante isso, né? Então, esses detalhes que o profissional vai ajudando a pessoa a identificar, porque é isso que eu falo, não é a falta de informação, mas assim, é muito complexo o assunto. Então, muitas vezes tem detalhes que a pessoa não vai saber identificar sozinha. Por exemplo, uma pessoa que viu o pai bater na mãe, nem sempre ela vai relacionar que ela vai ter sequelas de um abuso físico e emocional. Né? Muitas vezes ela não vai associar. E é assim que é considerado. Né? E tem muitos outros detalhes
que acontecem e que as pessoas não relacionam. Então, primeiro, começar a buscar informação. Eu tenho tais situação, eu tenho tal queixa, eu tenho sintomas físicos, emocionais, eu me sinto assim, ou no trabalho, ou na relação afetiva, ou com meus filhos, ou nós falamos de repetição de padrão. Outro dado importantíssimo é que, geralmente, pessoas que sofreram abuso quando criança, é muito provável que irão aplicar o mesmo abuso nos seus filhos. E às vezes, mesmo tendo consciência, é tão enraizado, porque o inconsciente tende a repetir aquilo que ele conhece. Enquanto você não parar, como ela perguntou, né, como eu paro? Eu paro pela conscientização. Enquanto aquele conteúdo for inconsciente, eu não tenho consciência daquilo que me aconteceu, eu não sei que aquilo me aconteceu, desculpa, era algo considerado um abuso, e eu não vou trabalhar isso, eu não vou fazer nada em relação a isso, o inconsciente que vai continuar no controle. Entendi. Por isso que é importante entender, nomear, validar, para que você também não repita nos seus filhos. Hoje tem toda uma linha de trabalho que chama Pais Conscientes, né? Que é a busca para quem não tem filhos ainda, comecem a entender a sua própria infância para não repetir nos seus filhos. Então, está sendo incentivado que as pessoas façam um trabalho de autoconhecimento, principalmente pela repetição de padrão. Entendi. Nossa, muito interessante isso, né? Se a gente não superar os nossos traumas, nossos filhos é que vão receber essa carga, né? Com certeza, com certeza. E isso Rose, acontece. pelo que eu vi no teu site, você tem um workshop presencial que você faz há mais de 20 anos. Fala um pouquinho mais pra gente sobre o teu workshop, pra gente saber como é que funciona. Nós já estamos no finalzinho, né? Antes Então, de encerrar. eu vou falar pouco, porque quando eu começo a falar do workshop, minha garganta está seca, deixa eu tomar água. Isso, quando eu começo a falar do workshop, quer dizer, sobre tudo que eu faço, eu não paro, né? Porque eu não gosto do que eu faço, né? Então, meu workshop é um filho querido. Lembra que no começo, para quem não estava aqui, mas eu falei um pouquinho como que eu cheguei nos traumas de infância, sobre essa teoria. Eu tive sonhos com uma minha criança, e aí eu fiz o meu primeiro workshop, com o pouco conhecimento que eu tinha. Aí eu comecei a estudar. Eu ganhei, na verdade, esse workshop praticamente em sonhos, em intuições. E tudo aquilo que eu ia acreditando, eu ia pondo no workshop. Já fiz muitos. Hoje ele está muito bem elaborado, ele é lindo. São 2 dias, geralmente, que eu faço, são 16 horas de trabalho. Não tem troca de vivência, não é para a pessoa ir lá e ficar contando a sua vida. Não é essa a intenção. A intenção é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É mostrar para as pessoas tudo o que pode acontecer na infância, tudo não, né? Eu dou alguns exemplos do que é possível, das situações mais comuns de acontecer, para que elas comecem a identificar se sofreram algum tipo de abuso na infância. Então, para aquelas pessoas que desconfiam ou que sabem e querem ter uma noção, uma consciência maior desse universo, né? O que é um abuso, o que é um trauma. Então, eu explico muito, é muita teoria, mas tem filmes, tem músicas, tem 2 horas que o Jung chama que é brincar a sério, que é um convite a gente vai brincar de esconde-esconde, de amarelinha, a gente vai pular corda, tem os docinhos, né, da época. É realmente um trabalho que vai acolher e vai tocar na sua criança, né, para que você depois continue a cuidar dela. E eu estou elaborando um segundo, que é para quem fez o primeiro, que é aí mais profundo, aí sim vão ter mais vivências, mas esse primeiro não tem. Ah, eu posso ir, não quero falar nada, pode ir calada, entrar muda e sair calada, não tem nenhum problema, porque você mais vai ouvir. E eu vou dando tempo para as pessoas irem escrevendo, porventura que pode vir muitas lembranças. Então, porque eu passo uma música, passo um trecho de filme, então aquilo pode fazer com que ela acesse mais fácil o seu inconsciente. Fazemos uma meditação,
também a técnica da imaginação ativa para encontrar a criança, e aí nós encontramos, tem alguns rituais, ele é lindo, ele é tocante, tem muitas lágrimas, tem muitas risadas, mas é para ajudar as pessoas exatamente nesse caminho, para começar a identificar que aquilo que elas passaram nos primeiros anos de vida foi sim um abuso, aprender a começar a nomear aquilo que ela passou, para que ela não tenha maiores consequências nos anos posteriores. Agradeço a cada um por ter disponibilizado esse tempo, estar aqui com a gente, mas eu espero ter contribuído um pouquinho mais para o seu autoconhecimento. Qualquer dúvida, me escreva, entre no meu site, entre no meu Face, que tem muita informação, tem bastante dicas de filmes, espero você e divulgue nosso trabalho para que outras pessoas possam também se beneficiar. E não tenha medo de entrar em contato com a sua dor. Só através desse movimento, deixando essa dor sair, que você pode se libertar de tudo aquilo que ela pode te trazer. Tenha certeza que é possível. Mas comece só por hoje se acolhendo. Se abrace como se você estivesse recebendo o meu abraço. Tá? Fiquem em paz. Um beijo, Karina. Super obrigada, foi muito bom ter você aqui comigo, viu? Igualmente, Rose, eu que agradeço. Obrigada, gente, obrigada, Rose. Tchau, até o próximo Hangout. Beijo, tchau. Tchau.